Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é Aderaldo de Moraes. Eu sou juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia desde 2013. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre oportunidades que eu vejo na advocacia criminal. Quando a gente é recém-formado, a gente fica meio sem saber como começar. Então, por exemplo, a pessoa acabou de se formar, talvez seja o seu caso. Você acabou de tirar o AB e quer iniciar uma advocacia. Mas como tudo na vida, o início sempre é mais difícil. Então, no início da carreira, é muito difícil de começar a ter clientes, principalmente aqui no Brasil, onde há muitos advogados, como a gente sabe. Então, por muitas pessoas, muitos advogados recém-formados não conseguirem clientes, muitas vezes eles tentam outros caminhos e acabam não advogando. Então, eu queria trazer para vocês aí uma oportunidade para quem quer começar. Uma oportunidade que eu vejo que é muito boa e fácil de começar, de iniciar, é trabalhar como advogado criminal. Nas comarcas do interior da Bahia, por exemplo, é muito fácil para quem quiser iniciar como advogado criminal, porque a Defensoria Pública da Bahia não tem em todas as comarcas. Então, na verdade, só tem nas principais comarcas, nas cidades maiores. Nas menores não tem. Então, quem faz esse trabalho de defensoria pública acaba sendo um advogado nomeado pelo juiz. E até separei aqui, pessoal, nos termos do Estatuto da OAB, artigo 22 aí, parágrafo 1º, diz o seguinte: o advogado, quando indicado para patrocinar a causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade de defensoria pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Ou seja, se não houver defensoria pública naquela cidade, o juiz, em nomeando um advogado para a defesa do réu, esse advogado ele fará jus, né, terá direito ao recebimento de honorários segundo a tabela do OAB. Isso é o que está previsto no artigo 22, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Na prática, pessoal, não é bem isso que acontece na maioria dos casos. Só para vocês terem uma noção, peguei aqui a tabela da OAB Bahia só como referência. Uma defesa em procedimento comum, desde a denúncia até a publicação da sentença, o valor da tabela da OAB da Bahia está aqui R$ 15.390. A jurisprudência, pessoal, ela não segue muito à risca o valor desses honorários quando a pessoa trabalha como advogado ativo. Por exemplo, tenho aqui uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas. A emenda é a seguinte: ação de cobrança, honorários advocatícios, defensor da ativo, direito material assegurado. A legislação estadual assegura ao advogado ativo o recebimento da verba honorária por parte do Estado. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a prudente apreciação equitativa do juiz. Então, já pesquisei a jurisprudência, eles permitem que o juiz fixe de forma equitativa os honorários advocatícios referente ao advogado ativo. Então, embora possivelmente, se você for iniciar como dativo, os honorários não serão tão bons quanto, né, esses previstos na tabela de honorários da OAB, e em que pese pela previsão legal ter essa determinação de que esse advogado ativo ele tem direito aos honorários fixados segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Mas na prática, já te mostrei aqui que a jurisprudência, vou colocar uma jurisprudência aí embaixo, ela permite que o juiz fixe de forma equitativa, ou seja, de forma às vezes até menor, possivelmente menor do que previsto lá na tabela de honorários. Mas mesmo assim, pessoal, os honorários serão pelo menos fixados em um valor razoável. Então, é uma boa oportunidade. E como é que funcionaria isso na prática? Como é que funciona isso na prática? Na prática acontece o seguinte, pessoal. Por exemplo, o juiz recebe a denúncia, recebida a denúncia, manda citar o acusado para apresentar a resposta à acusação.
Se o acusado não apresenta resposta à acusação no prazo legal de 10 dias, no rito ordinário, por exemplo, o que acontece? O juiz ele vai nomear o advogado ativo para a defesa do acusado. Então, basta você se dirigir ao fórum da sua cidade, se for uma cidade no interior do estado, seja da Bahia, de São Paulo, de qualquer local. Você pode ir lá no fórum, conversa com o diretor de secretaria, apresenta seu cartão, onde tem seu contato e o número da sua AB. E uma vez nomeado, você vai iniciar a sua advocacia como advogado criminalista. Mesmo em cidades maiores, como por exemplo Salvador, Brasília, São Paulo, capital, e mesmo que nessas faculdades, nessas grandes cidades tenham núcleos de prática jurídica, como por exemplo núcleo de prática de faculdades particulares, além de defensoria pública, mesmo nesses casos, às vezes o juiz sim nomeia advogados dativos que não são vinculados a nenhum núcleo de prática jurídica e nem a defensoria pública. E por que isso? Porque mesmo nas grandes cidades, às vezes esses núcleos de prática jurídica e a defensoria pública eles não conseguem atender toda a demanda. Então, mesmo em locais onde há defensoria pública, se a defensoria pública não conseguir prestar assessoria jurídica aos necessitados, o juiz ele poderá sim nomear advogado ativo, mesmo advogado particular que não seja vinculado a nenhum núcleo de prática jurídica, e esse advogado também terá direito ao recebimento de honorários. Só a título de exemplo, eu peguei uma jurisprudência do TJDFT, acórdão 11.23.556 de 2018, que diz o seguinte, pessoal. O Distrito Federal é responsável pelo pagamento dos honorários devidos a advogado dativo, nomeado em razão da impossibilidade de atuação da Defensoria Pública em audiência. No caso, uma advogada ajuizou a ação executiva contra o DF para cobrar honorários advocatícios fixados pelo juiz, decorrente da sua atuação na causa como defensora dativa. E aí foram marcadas para o mesmo horário duas audiências de processos distintos, mas só um defensor público foi designado para a defesa do uso hipossuficiente. O juiz da ação executiva entendeu que, de fato, em virtude do trabalho desempenhado, a advogada nomeada faria jus aos honorários pretendidos, os quais deveriam ser suportados pelo Distrito Federal. E em grau de recurso, foi rejeitada a preliminar de legitimidade arguída pelo ente distrital por considerar que a responsabilidade pelas deficiências estruturais da atuação da Defensoria Pública é do Estado. Nesse contexto, a turma concluiu que a disponibilização de apenas um defensor para atuar em audiências simultâneas, previamente designadas, justifica a nomeação de causa judicativa em prol da parte hipossuficiente, desassistida e, por conseguinte, o direito do profissional à percepção de honorários, conforme preconiza o artigo 22, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, os quais devem ser pagos pelo Estado. Então, pessoal, veja bem, nesse caso, mesmo tendo defensoria pública, caso do Distrito Federal, mesmo tendo defensoria pública, no caso do Distrito Federal foi condenado a pagar os honorários advocatícios para o advogado ativo, porque a defensoria pública não conseguiu assistir o necessitado, no caso o acusado aqui, nessa audiência. Então, como é que acontece na prática, pessoal? Uma vez nomeado o dativo, quando ocorre a sentença, seja ela absolutória ou condenatória, o resultado é indiferente. Seja o acusado condenado ou absolvido, o advogado ativo ele vai receber os honorários dele, né? Porque advogado, atuação, a responsabilidade do advogado é o meio, ele empregar todos os recursos possíveis para a defesa do acusado. Ele não se responsabiliza pelo resultado, se é condenação, absolvição, causa de diminuição, se teve alguma causa de diminuição, alguma atenuante, isso é indiferente para o recebimento dos honorários advocatícios. Então, uma vez na sentença, seja ela absolutória ou condenatória, o juiz ele vai fixar, vai condenar o Estado a pagar os honorários advocatícios do advogado dativo, que pode ser você. E, nesse caso, quando ocorreu o trânsito em julgado dessa sentença, então, por exemplo, vamos supor que você como advogado, você interpõe recurso de apelação
ou o Ministério Público interpõe recurso de apelação. Uma vez transitada em julgado essa sentença, o acusado não, você como advogado irá fazer o seguinte: vai pegar essa sentença, vai pegar a certidão de trânsito em julgado dessa sentença e vai entrar com uma ação de cobrança de honorários contra o respectivo estado. Por exemplo, pode ser contra o estado da Bahia, se for uma ação na Bahia, pode ser uma ação, ou, por exemplo, contra o Distrito Federal, de acordo com o respectivo estado. O que acontece às vezes, pessoal, por exemplo, estava olhando no Paraná, existe convênio entre a OAB e o estado do Paraná. E como é que funciona esse convênio? Eu também pesquisei por alto, no estado de São Paulo também há convênio, e também eu ouvi falar também que em Minas Gerais também há convênio. Então, como é que funciona esse convênio? O dever do Estado é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita para aquele que necessitar. Mas a realidade do nosso país é que o Estado não se desincumbiu desse ônus. Então, o que o Estado faz? Em alguns estados, eles fizeram uma parceria com a OAB, de forma que, para aqueles advogados que atuarem como dativo, o Estado vai pagar honorários de forma mais célere, porém, possivelmente com um valor menor do que aquele previsto na tabela da OAB. Então, para isso, basta pesquisar um pouco e na respectiva OAB e pedir para se cadastrar na OAB local para ser nomeado como dativo. Nesses estados onde há esse termo de convênio entre OAB e Estado, o juiz ele só vai nomear dativo quem tiver previamente cadastrado nesse convênio. Então, para isso você tem que buscar a OAB local, assim, do seu estado, verificar se tem esse convênio. Se tiver, você pode se cadastrar lá e aí você vai receber esses honorários de forma mais célere. Não vai precisar depois de entrar com ação, possivelmente. Não vai precisar de entrar com uma ação de cobrança desses honorários contra o Estado, porque já tem um convênio e você vai receber de forma mais rápida do que nesses estados que não tem. Agora, nesses estados que não tem essa parceria, você vai demorar mais para receber, mas possivelmente o valor vai ser maior. Como se trata de uma obrigação de natureza alimentar, os honorários advocatícios têm essa natureza de alimentos, e como o valor possivelmente vai estar dentro daquelas requisições de pequenos valores, esse recebimento não vai para aquela fila de precatórios. Então não vai ser seu neto ou seu filho que vai receber, não, vai ser você mesmo, porque vai se tratar de uma requisição de pequeno valor. Sobre a advocacia criminal, pessoal, muitas vezes a gente como estudante, às vezes eu também já passei por isso e conheço vários colegas que passaram por isso. Muitas vezes na faculdade a gente gosta muito de direito penal, de processo penal, mas quando a gente se forma, a gente fica com um certo receio de atuar na advocacia criminal, porque muitas pessoas não sentem que é mais pesado o clima para advogar no crime. Às vezes você tem que ir em presídio, em delegacia, e às vezes você tem que defender aquela pessoa que está sendo acusada de um crime muito grave, por exemplo, estupro, homicídio, tentativa de homicídio. Mas o problema, pessoal, às vezes é a solução. Por que eu estou falando isso? Por muitas pessoas terem esse mesmo pensamento, acaba que a advocacia criminal ela tem muito espaço para quem quer começar. Por quê? Porque tem poucos profissionais que se dedicam realmente a estudar, a fazer curso, a se profissionalizar, a se capacitar, a se tornar referência na advocacia criminal. E para aquela pessoa que está começando é muito fácil começar, porque existe um déficit grande de advogados na advocacia criminal, porque muitos, quando era estudante, gostavam dessa matéria de penal, processo penal, mas uma vez formado acaba não exercendo porque tem esse receio de atuar, de defender uma pessoa que está sendo acusada de um crime grave, de ir em presídio. Então, se você está começando, se você tirou a B e não sabe por onde começar, essa, ao meu ver, é uma boa oportunidade para você iniciar.
E assim, pessoal, uma vez que você inicia, mesmo que você demore para receber esses honorários, você vai fazer uma coisa muito importante para o aprendizado, que é aliar a teoria com a prática. Muitas pessoas se frustram com o direito hoje porque tiram o AB e aí, por ter muitos advogados no mercado, ficam sem saber por onde começar. E às vezes fica protelando começar porque não tem cliente. E o problema de não começar é que a pessoa vai ali perdendo aquele empenho, aquela vontade, e o tempo vai passando e às vezes a pessoa fica frustrada porque fica sem trabalhar. Tem habilitação, estudou ali 5 anos, fez a faculdade, se dedicou para passar no AB e quando passa não exerce a função porque não tem, acha que não tem nenhuma oportunidade. Então, se você começa por aí como advogado dativo, você vai primeiro pegar uma experiência prática, você vai defender, você vai exercer aquela função nobre de advogado e vai defender uma pessoa que está passando possivelmente pelo pior momento da sua vida, que é respondendo pela prática de um crime. E se o acusado estiver preso, aí é pior ainda para essa pessoa que está respondendo. Por quê? A pessoa vai estar totalmente desestabilizada. Se ele for um empregado, ele vai perder o emprego, possivelmente. A questão familiar dele vai estar totalmente estruturada. Eu faço muita audiência criminal, pergunto no interrogatório por os acusados, a maioria deles, ou grande parte deles, ou é casado, ou vive em união estável e a maioria tem filhos. E muitos deles, eles realmente, eles que colocam dinheiro em casa, eles que é aquela pessoa que é responsável pelos recursos de casa. Então, quando essa pessoa está presa, a família fica totalmente desestruturada. Então, se você atua como advogado criminal, você também tem essa oportunidade de ajudar a resgatar essa pessoa. E muitas pessoas têm preconceito daquela pessoa ali que está respondendo por crime, o acusado, o réu, né? É como se colocasse uma tarja de criminoso e como se ele se tornasse uma pessoa inferior às outras. Mas na verdade, pessoal, claro, todos nós somos sujeitos a praticar crime. Não estou falando que todos nós iremos cometer crimes. O que eu estou dizendo é que basta, por exemplo, se a pessoa estiver dirigindo seu veículo, ela passa ali no sinal amarelo e de repente quando ele vai passar o sinal fica vermelho. Se ocorre um acidente, por exemplo, uma colisão com uma motocicleta e esse motociclista ele vem a óbito, dependendo da circunstância, essa pessoa que simplesmente avançou o sinal vermelho, ele vai pode se tornar um réu em um crime de homicídio culposo, porque pode se considerar que ele foi imprudente, ele avançou o sinal vermelho, na verdade estava amarelo, mas quando ele foi passar ficou vermelho, provocou um acidente, pode responder por homicídio culposo ou por lesão corporal culposa. O nosso ordenamento jurídico, por exemplo, prevê que crime de homicídio, qualquer pessoa pode cometer um crime de homicídio, teoricamente. Por quê? Porque depende do motivo, depende da circunstância. Tanto é assim que o nosso legislador prevê a possibilidade de legítima defesa. Se a agressão for injusta, atual ou iminente, a você para se resguardar um direito próprio ou alheio, você pode inclusive tirar a vida de alguém e esse fato nem será considerado crime, que a legítima defesa é uma excludente de ilicitude. Então, veja que eu já também fiz muito júris. Nem sempre aquela pessoa que está respondendo por aquele crime de homicídio ou tentativa de homicídio, muitas vezes, na verdade, pelo menos pela minha experiência, é o primeiro crime que a pessoa comete, que é o primeiro crime que a pessoa responde. Porque às vezes foi um fato isolado. Às vezes, por exemplo, olha a importância de um advogado criminal. Às vezes uma pessoa está respondendo injustamente pela prática de algum crime e às vezes essa pessoa está presa. E o advogado criminal, ele é aquela pessoa que está mais próxima do réu. Ele, se o réu não mentir para ele, é aquela pessoa que pode saber realmente o que aconteceu. Por exemplo, o juiz, ele tem o dever
né, de julgar conforme a prova dos autos. Então, às vezes, por exemplo, se num processo alguma das partes testemunhas, se alguém estiver mentindo, se várias pessoas estiverem mentindo, dependendo do contexto, pode sim, eventualmente, alguém responder por um processo preso e no final, na hora da sentença, essa pessoa ser absolvida. Já aconteceu. Já aconteceu casos, né? Todo mundo sabe disso, que a pessoa respondeu o processo preso e depois o juiz absolveu. Às vezes a pessoa foi condenada, essa sentença transitou em julgado em sede de rescisória, e posteriormente, após o trânsito em julgado, reabriu-se aquela discussão e a pessoa foi absolvida. Então, é sim possível, e a gente sabe que acontece isso, a pessoa está respondendo por um crime e depois ela ser absolvida. Então, quem está mais perto disso, quem pode fazer uma diferença é o advogado criminalista. Então, o advogado criminalista é a pessoa que pode ajudar o réu, que é uma pessoa. É claro que tem réus que são contumazes, né, que praticam vários crimes reiteradamente. Tem muitos que são realmente voltados para isso. Mas existe sim, você vê, eu estava falando aqui da possibilidade da revisão criminal. Existe erro judiciário, todo mundo sabe disso, está aqui, inclusive jurisprudência do STJ a respeito de revisão criminal. Então, enfim, pessoal. E o advogado criminal é essa pessoa que está ali, que pode ajudar esse acusado a, às vezes, sair da cadeia, ou às vezes mesmo que ele seja condenado, a garantir que essa pessoa responda ao processo em liberdade, é um direito constitucional, né? A presunção de inocência, né? Ninguém é considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, mesmo que a pessoa tenha cometido o crime, nosso ordenamento prevê o direito de qualquer um a responder ao processo em liberdade, salvo se for necessária a segregação cautelar, e aí tem os requisitos para tanto. Mas, em regra, o direito que todo mundo tem, que responde ao processo penal, é de responder em liberdade. Então, às vezes, o advogado criminalista ele garante esse direito ao acusado de responder em liberdade, mesmo que ele seja culpado, mesmo que ele tenha cometido aquele crime. E, às vezes, mesmo condenado, o advogado criminalista, ele vai garantir o direito ao acusado de progressão de regime, de ajudar ali a família a reinserir esse acusado na sociedade, às vezes até ficando atento ao que a legislação prevê. Por exemplo, o TJ Bahia hoje tem um programa de que a Corregedoria do Tribunal, Corregedoria Geral do TJ Bahia, está fazendo um programa de remissão de pena pelo estudo. Então, se o acusado lê livro, vai ter uma comissão de pessoas para aferir se ele realmente leu, e uma vez que comprovado que ele leu, ele vai remir uma parte da pena pela leitura. Então, para isso, precisa de um advogado para orientar. Remissão também pelo estudo, remissão pelo trabalho. Então, às vezes, o advogado criminalista, ele é a única pessoa ali que pode auxiliar o acusado a saber os direitos que tem, direito de progressão de regime, ajudar a família, o que a família pode fazer para reinserir esse acusado quando ele for sair da prisão. Enfim, é uma profissão muito bonita e que, pela minha experiência prática, tem poucos profissionais nessa área. E assim, a advocacia criminal, ela começa às vezes com esses crimes mais comuns, de pessoas que têm menor condição financeira, mas, como eu falei, todos nós, independentemente da classe social, é sujeito a cometer crime. E às vezes acontece
Por exemplo, como eu dei o exemplo, basta às vezes a gente passar um sinal vermelho e vir provocar um acidente. Basta, por exemplo, a pessoa beber e dirigir. Ou, muitas vezes acontece, quantos casos que está acontecendo aí de Lei Maria da Penha, de pessoas que estão sendo acusadas de cometer crime contra a mulher. Muitos desses casos eu falo por experiência própria. Não são pessoas que são criminosas, quanto mais. São pessoas que têm profissões e que, por um motivo ou outro, a pessoa praticou o erro e cometeu um crime. Às vezes ameaçou a mulher, às vezes xingou a mulher, enfim. Tem várias hipóteses que configura violência ou ameaça contra a mulher. Por exemplo, só estou dando um exemplo. Então, eu acho que a gente tem que ver a prática criminal de uma forma mais leve, no sentido de que não é só bandido de facção criminosa que pode ser um potencial cliente, pode ser qualquer pessoa. E uma forma para quem está começando, para quem quer começar, ao meu ver, essa advocacia como advogado ativo. Porque você vai ganhar experiência prática, você vai poder ajudar pessoas, vai poder ajudar o réu às vezes e consequentemente ajudar a família do réu. É aquela história, pessoal, a pessoa que comete crime, ele obviamente pode ser qualquer um de nós, ele tem que responder pelo erro, mas a gente tem que se atentar para o que a pessoa fez naquele fato específico. Às vezes a pessoa tem uma vida que nunca cometeu crime nenhum e de repente cometeu um erro e ali muitos colocam ele como uma pessoa mal, como um ser que deve ficar colocado à parte da sociedade, mas a gente sabe, pessoal, no Brasil a progressão de regime é muito rápida e essa pessoa vai ser recolocada na sociedade. E uma ponte para ajudar essa pessoa que está respondendo por esse crime, quem é? É o advogado criminalista. E no Brasil são poucos profissionais que atuam nessa área. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês é essa possibilidade de atuação como advogado ativo, essa possibilidade que vocês têm de começar na área e o que vai te trazer benefício vai ser a experiência prática. Você, por atuar, e se você fizer um bom trabalho, aquele acusado ali, ele vai poder te indicar para outros. Aquela família que foi beneficiada, ela vai poder te indicar para outras pessoas. E assim você vai ganhando mais experiência, por exemplo, a experiência para fazer audiência de instrução criminal, experiência para, às vezes, fazer alegações finais em sede de audiência, experiência para participar de audiência de custódia, e às vezes já conseguir a soltura aí nesse primeiro momento, experiência para ter essa atuação prática junto aos juízes, a outros advogados, a promotores, vai ter essa experiência prática de lidar com servidores da justiça, vai ter experiência prática para atuar mesmo com resposta à acusação, recurso de apelação, todas essas peças, liberdade provisória, revogação de prisão, às vezes impetração de habeas corpus, eventualmente até revisão criminal. Então tudo isso somente será possível se você se dispor a trabalhar realmente. E uma forma de você fazer isso e ganhar toda essa experiência é se colocando à disposição. Então, só para recapitular, se você mora em uma cidade do interior, basta você se dirigir ao fórum, apresenta o seu documento pessoal, pode ser só o cartão, onde tenha seu nome, seu telefone e sua OAB, e se coloca à disposição para ser nomeado como advogado ativo. E mesmo nas grandes cidades, você também pode fazer a mesma coisa, pode ir nas unidades, nas varas criminais do seu bairro ou da sua cidade, se colocando à disposição. Pode ter certeza que você vai ser chamado para trabalhar. E pode ser que se inicie aí uma carreira prática de grande sucesso em uma área que é muito atrativa. Por exemplo,
na tabela de honorários daqui da Bahia, uma defesa em procedimento comum, desde a denúncia até a sentença, um procedimento comum, R$ 15.390. Se for tribunal do júri, pessoal, só para fazer um júri, para fazer um plenário tribunal do júri, R$ 34 mil. Aquela primeira fase do tribunal do júri, que vai desde a denúncia até a publicação da sentença, mais 34 mil, então seria 34 mil na primeira fase, se for um crime de júri, e mais 34 mil na segunda fase. Então veja que a tabela de honorários na advocacia criminal é muito atrativa. E se você se especializar, se você quiser realmente tornar uma referência na advocacia criminal, basta você começar e não parar mais. Fazer curso de capacitação e se especializando com a prática e o estudo teórico, isso vai te levar a ficar entre os melhores advogados aí. E isso vai te possibilitar ter uma boa remuneração e viver uma vida com bastante dignidade, e não só isso, ajudando famílias, né, dos acusados, pessoas que são presas, às vezes até injustamente, vai ajudar essa pessoa a sair da cadeia e ser reinserida na sociedade de forma digna, e vai ajudar a família dessas pessoas. E, além disso, vai poder ser bem remunerado para isso. Grande abraço, pessoal.